Porque muitos pastores e líderes e bispos, apóstolos, depende da nomenclatura de cada um ali, eles têm esse sonho, né? Sim. Como que é sair do rascunho de um projeto ali iniciado para colocar já o pé ali na terra prometida? Uau. Foi uma longa caminhada. Nós entramos onde nós estávamos por 11 anos, vai fazer um ano que nós estamos na nossa sede própria. Durante 11 anos nós ficamos pagando um aluguel extremamente abençoado, para não dizer outra coisa, porque Deus nunca deixou faltar. Entramos eu e minha esposa e Deus foi prometendo. E uma das profecias que eu guardei no meu coração, e foi público, aliás, que Deus mandaria carretas para construir a igreja. Viriam carretas. Cara, eu ouvi aquela profecia porque eu tô crente. Na atual conjuntura, carretas, isso, vamos dizer, 2010, 3 anos depois de inaugurada a igreja, Sim. ela já estava com uma nova roupagem, estava indo bem, mas nós não tínhamos perspectiva e nem... Não dava para pensar. É o sonho de todos que pagam o aluguel sair para uma sede própria. Só que nós não tínhamos nem dinheiro e nem terra. Tínhamos a promessa. Tínhamos a promessa que Deus nos daria, mas só que a promessa foi muito agressiva, que desceriam carretas da serra. Olha aí. Que viriam carretas e carretas e que a igreja seria assim. Então, persistimos na visão, nunca sobrava, nunca fizemos um fundo de caixa, nunca deu para sobrar, mas sempre investimos na igreja, ar-condicionado, cadeira almofadada, ou seja, sempre retribuímos ao povo o que o povo, né, oferta, dá dignidade, um bom som, uma boa iluminação. Então, o investimento era isso. E eu não tinha perspectiva. Até que fomos para Israel antes da pandemia, eu, pastor Emerson, pastor Moisés, a minha esposa, um beijo para ela, bispa Sabina, e fomos a Israel. E foi uma viagem muito poderosa. Eu já tinha até desacreditado que um dia eu iria para Israel pelas condições, eu já tinha até puxado o freio de mão. Foi quando, no meu aniversário, a igreja me deu esta passagem para Israel. E eu lembro que quando eu estava no Monte Carmelo, lá no monte onde Elias fez o desafio, eu reuni 12 pedras, assim como Elias fez, fiz um ato profético, reuni as pedras, e Deus falou claramente comigo para que eu trouxesse uma pedra de lá e ela seria colocada como pedra fundamental no altar da igreja. E, de fato, eu obedeci piamente no que Deus me falou, reuni as pedras, né? Trouxe, fiz aquele ato profético, eu e minha esposa, tem gravado e tudo, e trouxe uma pedra desse tamanho, né? Tamanho? Peraí. Desse tamanho. Pedra grande. Pedra então, grande. Uma pedrinha. Não, não é pedrinha. Trouxe uma pedra e guardei no meu gabinete. E quando eu olhava para ela, eu dizia, vai ser a pedra do templo. Porque eu acredito que nós temos que provocar muitas vezes um milagre, né? Como aquelas pessoas que acreditam na lei da atração, eu acredito na lei da profecia, do ato profético. Então, toda vez que eu olhava para aquela pedra, eu lembrava do templo. Só que eu não sabia como seria. Foi quando, em 2014, um irmão, hoje está na Espanha, ele foi até o altar e ele me disse, ele me veio assim, ele tinha acabado de vir da praia, ele viu a igreja aberta, ele entrou e ele foi até o altar nesse dia, pegou na minha mão e disse assim, pastor, se Deus me der uma casa, eu faço uma casa para Deus. Eu peguei na mão dele e falei, então, você pode começar a fazer a casa para Deus, que a sua já está liberada. E Deus, como é um Deus de oportunidade, né? Ele promove oportunidades. E esse amigo, ele comprou a casa de um jogador que precisava fazer uma viagem, estava tendo um processo, e ele comprou uma mansão, né? Sem ter condição, ele só tinha, eu não vou falar números aqui, mas um número muito abaixo do que valia a casa.
E o cara falou, não, me dá isso aqui que a casa é sua. Você me paga aí como puder. E Deus começou a abençoar esse irmão. E ele poderia ter construído. Mas é aquele negócio. Ele demorou para cumprir a profecia. Veio um aperto na vida dele. Não que Deus o apertou, mas é bom você não fazer um voto. Se você fizer, não demore em cumprir. A palavra é não demore em cumprir. Você precisa cumprir o voto, né? E ele demorou, e aí veio um aperto para a vida dele financeira. E numa madrugada, Deus tocou no meu coração para ligar, para mandar uma mensagem para ele, para falar sobre um terreno que eu não sabia que ele tinha. E foi a primeira aquisição que ele tinha. E ele falou, pastor, se o senhor fizer a igreja, porque o meu sonho era fazer a igreja. Agora eu não tenho possibilidade. Eu passo o terreno para o senhor. Eu falei, então, pode passar que é da igreja. E ele, junto com a sua esposa, eles passaram o terreno. Eu fui lá imediatamente, peguei a pedra, já enterrei lá. Deus puro. Já enterrei, agora eu falei, agora só falta as carretas.